Sejam bem-vindos todos os telespectadores da JMN TV. E você que ainda não conhece a nossa televisão, no Facebook e no YouTube você encontra ela. Escreve apenas JMN TV, a televisão do amor. Se inscreva e esteja dentro de todo o conteúdo do mundo missionário. Porém, nessa nova edição nós temos ricas instruções sobre dízimos e oferta, o valor do seu dinheiro. Deus instituiu isso em um tempo atrás e vamos assistindo todos esses destaques para que nós compreendamos como Deus quer e ensinou que devem ser usados os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nessa nossa instrução do Evangelho Primitivo, vamos assistir uma das grandes lições de Jesus Cristo, ensinando as pessoas, ainda naquele tempo que a lei de dízimo era obrigatória, porém no tempo de Jesus não é obrigatório, é livre e você compreenderá o porquê. Assim, ao medida que vamos acompanhando essa instrução, ele vai repreendendo os sacerdotes, porque eles deixaram de valorizar o que é mais importante, que é a fidelidade, a misericórdia, a justiça, e passaram a valorizar mais o dinheiro. Homens que seguem ou seguiam naquela época rigorosamente a lei do dízimo, mas não viviam e não praticavam a sua fidelidade ao Senhor. Veja o que Jesus ensina sobre isso, porém o que há de mais valor. Vamos lá rapidinho, compreendemos essa instrução e voltamos já. Até lá, Evangelho Primitivo. Cegos, insensatos! Que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta! Hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! O que você acabou de ver é uma instrução em que Jesus ainda nessa altura estava submisso às leis de Moisés. Por isso, Jesus não podia dizer aos fariseus que vocês deveriam, em vez de darem dízimos, devem fazer essas coisas. Não, o dízimo nessa fase era uma lei obrigatória. Por isso Jesus diz que devem também praticar o dízimo. Mas essa instrução, vamos tirar uma reflexão para nós. O que é mais importante? É a oferta? O que é mais importante? É o dízimo? Ou são
a fidelidade a Deus, a misericórdia e todas as outras instruções que Deus vai nos dando por meio de Jesus. Para aquelas pessoas curiosas, podem procurar na Bíblia como foi construído o primeiro tabernáculo móvel. Vão compreender que Deus deu uma instrução a Moisés, que orientasse o povo, que o povo doasse os bens necessários para a construção do tabernáculo, mas que só doasse aquelas pessoas que dessem de coração. Ninguém poderia dar por obrigação. E o Senhor iria tratar com cada um de forma individual. Outra lição que vamos aprender ali é que, ainda existindo o dízimo naquela época, o dízimo nunca foi destinado para outros fins, a não ser para o mantimento e sustento daqueles que Deus orientou, desde o levita até ao estrangeiro necessitado. Mas vamos seguir para frente para nós entendermos cada vez mais. Na nossa rúbrica Servos no Mundo, eu vou levar para vocês algo diferente do nosso habitual. Vamos diretamente até uma parte do Brasil e vamos encontrar um homem, seguidor de Jesus Cristo, que tem aplicado os dízimos que recebe para construções de casa para pessoas necessitadas. Você vê e verás como os seus recursos são atraídos, de onde ele recebe e como ele emprega. O plano de Deus é que as pessoas necessitadas, os órfãos, as viúvas e muitos mais, sejam beneficiados com o amor que você tem. Vamos rapidinho ver esse exemplo de seguidores de Cristo que usam os seus recursos financeiros para o bem. Nós estamos no bairro do Outeiro, aqui ao meu lado, o pastor Fábio Mendonça, que também é subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um projeto social tremendo. Qual é esse projeto? Ele pega parte do investimento da igreja, de dízimos, de ofertas, e investe na área social. Né? Investe na área social construindo casas populares para as pessoas morarem de graça. Né? Ele vai explicar como é que funciona isso até a pessoa construir a sua casa. Ele vai explicar para vocês. Aqui ao meu lado o pastor Fábio Mendonça. E o trabalho do senhor tem sido muito divulgado na internet, porque hoje a gente vê muitas igrejas não investem tanto na área social, na área de assistência social. E já foi feita uma pesquisa que apenas 2%, tá, do que entra na igreja evangélica é investido em área social. Geralmente é reforma de templo, ampliação de templo, compra de terrenos para fazer novas igrejas, mas às vezes a ovelha está ali na maior prova, na maior luta, precisando de uma ajuda, e aí a quem recorrer, né? Como que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas? Eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto, pastor. Bem, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu quero falar para os irmãos, para todos os ouvintes desse canal, que a igreja, cada um de nós temos que ter uma preocupação, tá? Porque Jesus, ele disse que só 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus em primeiro lugar, e segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E nós temos que pensar um pouquinho no próximo. Nós temos que fazer as coisas de Deus, buscar o reino dele e pensar no próximo. E esse projeto surgiu no meu coração. A forma que eu encontrei de ajudar o meu irmão é quando ele chega lá na igreja com dificuldade de moradia, pagando aluguel, porque quem paga aluguel sabe como que é difícil, tá? Já dorme pensando em pagar o outro mês, e muitas das vezes deixa de comprar o material de colégio para o seu filho, deixa de comprar até a própria comida, pagar uma conta de luz, uma conta de água, que nós já temos que pagar, né, a cada dia, e temos que pagar também, ou tem que pagar também um aluguel. Então eu preferi, né, entrar nesse projeto, até porque eu já trabalho em manutenção há muitos anos. Tá? Eu conheço bem a área. Para entrar nessa área tem que conhecer, tá? Tem que pôr a mão na massa, tem que conhecer, tem que saber como economizar também, pôr um material bom, um material melhor, tá? Para que as casas também sejam perfeitas também. Né? Nós não vamos dar qualquer coisa para o irmão morar. Tá? Aqui o nosso piso
tá? É porcelanato, você viu lá, é porcelanato, tudo 60 por 60. É casa que a gente faz para não ter problema mais tarde com manutenção, até porque a manutenção somos nós mesmos que fazemos, tá? A pessoa mora aqui 25, 30, 40 anos, quanto tempo ela quiser, tá? E ela só vai pagar justamente a água e a luz. A manutenção, deu algum problema, somos nós que vamos fazer. Deu problema no esgoto, nós que vamos fazer. Deu problema a pintura da casa, que todo ano tem que fazer, porque desgasta, é nós que fazemos a pintura, tá? Então, a nossa intenção é essa. Já são 13 casas que nós estamos fazendo, tá? E agora nós estamos terminando mais essa aqui para entregar. Nós estamos há 36 dias que nós iniciamos essa casa. E já estamos colocando piso, tá? Todas elas de 2 quartos, área de serviço, varanda na frente, tá? Que ele vai mostrar para vocês, forro em toda a casa. Então nós estamos há 36 dias. E a casa é rápida, tá, irmãos? É a casa rápida, porque junta aqui 3, 4, 5 pedreiros. Esses pedreiros são pagos, tá? Aí no começo eu comecei com voluntários, mas agora não. Agora, graças a Deus, Deus abençoou. Os dízimos da igreja dá para pagar. E aqui nós pagamos todos eles, tá? Semanalmente nós pagamos essas pessoas aqui, tá? Eu queria perguntar ao senhor como que nasceu esse projeto no seu coração, né? Foi apenas assim, foi uma revelação de Deus ou o senhor apenas sentiu a vontade de ajudar, aquele sentimento cristão de ajudar, pastor? Isso. Todo pastor, ele tem pura obrigação de visitar suas ovelhas. E como eu faço essas visitas, eu tinha uma ovelha, tenho uma ovelha chamada Nildinha, hoje é missionária. Ela, sempre quando eu ia visitá-la, ela estava morando em outra casa. E depois eu fui saber que a casa aumentava, ela tinha que se mudar para uma outra casa mais barata, que ela não tinha condição de pagar. E eu fiz isso e aconteceu umas 3 visitas que eu fui fazer, e ela estava em uma casa diferente. E aquilo ali me incomodou. Eu falei assim, mas por que toda vez que eu venho te visitar, você tem um endereço diferente? Eu falei assim, não, pastor, porque a coisa aperta, e eu tenho que passar por uma casa menor. E eu vi a dificuldade dela ali, e você sabe que mudança destrói móveis, né? Você escangalha as coisas, então você nunca tem uma coisa legal. Aí aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei assim, olha, Nildinha, se eu fizer uma casa para você, você vai morar lá perto da igreja? Ela falou assim, vou. E aí iniciou. Mas só que quando eu fui perceber, eu tinha mais 4 pessoas na igreja com essa mesma situação. E aquilo ali me chamou a atenção, né? E aí nós fizemos as primeiras 4, tá? Que está lá no YouTube, lá um vídeo antigo, né? Que foram as primeiras 4 casas, que todos nós estávamos trabalhando com voluntários, né? Mas as segundas, depois quando terminamos, entregamos essas 4. As segundas já trabalhei já com mão de obra paga, tá? E essa aqui é a terceira leva, tá? Que já as 4, que já também terminamos agora com mão de obra paga também. E agora nós estamos construindo a 4ª, a 13ª e a 14ª, que já estou marcando ali para iniciar, que vai entrar mais uma família. Esse é o trabalho do servo de Deus. É amar as pessoas, ajudar as pessoas, mas nunca esquece. Todo tipo de ajuda que você prestar a qualquer ser humano necessitado, faça por uma boa orientação de Deus, além do teu amor que você tem pela humanidade. Vamos rapidinho para um curto intervalo e voltamos já com mais destaques e instruções para o teu crescimento e fortalecimento espiritual. A paz do Senhor. Voltamos já. Na cidade do Lobito, na província de Benguela, Angola, vive uma mulher chamada Fátima Domingos, mãe do Nathaniel. Uma criança que desde o nascimento não tinha sossego, e a Fátima não tinha paz. A vida do pequeno Nathaniel era um inferno. Nem os médicos conseguiam dar um diagnóstico. Após as orações dos servos de Deus, o Nathaniel ficou em paz e vive normalmente. Hey! Não duvide! Hey! Não duvide! Hey! 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 Não duvide não! Você aí! Seja bem-vindo à segunda parte desse Destaque que nós somos. Com grandes novidades, como sempre. O assunto de hoje é dízimos e ofertas.
Vamos falar de como esses recursos são usados e devem ser usados por ordens específicas do próprio Deus. Mas fique atento que ainda vamos sair agora do Brasil, da América, vamos para a África, Angola, e lá vamos conhecer um serviço missionário que tem de igual modo aplicado os seus recursos financeiros para o fim de ajudar o próximo. E você vai compreender que ninguém é obrigado a dar se não der por amor. Vamos até lá, na voz da supervisora financeira, compreendemos como os recursos devem ser usados e aplicados na obra de Deus. Missionária Elisete, supervisora financeira da Jesus Mestre Angola. Explica-nos de onde provém as vossas finanças. Bem, sou supervisora financeira da Jesus Mestre. Em primeiro lugar, dizer que a Jesus Mestre é um trabalho missionário. É um trabalho em que nós trabalhamos com amor, pelo amor. Tudo para suprir as necessidades do próximo. Um trabalho cujo o patrão é Deus. É um trabalho que começou porque Deus mandou que começássemos esse trabalho. Todos os recursos que financeiramente eu supervisiono, Deus é que atrai para o trabalho. É um trabalho em que estamos expressamente proibidos de pedir dinheiro. É um trabalho que não tem fins lucrativos. Todos os recursos que eu supervisiono, Deus é que atrai, Deus é que manda. E supervisionar essas finanças é um trabalho de Deus e muito bem organizado. É organizado da seguinte maneira: os recursos, cada um de nós que faz parte desse trabalho, Jesus Mestre, e com o amor que nós temos, somos chamados, atendemos o chamado. E cada um de nós, dentro das suas possibilidades, também pega um bocadinho e leva para o trabalho. Não é que seja obrigatório, quem está lá dentro tem que necessariamente dar o dízimo. Tudo e cada um, por sua livre e espontânea vontade, voluntariamente, sem ser obrigado, leva o dízimo ou oferta. É assim que funcionam as nossas finanças. A finança provém do dízimo ou de oferta. Todo o trabalho que fazem não é apoiado por nenhuma organização, nem política, nem religiosa. É tudo fruto daquilo que o amor de Deus atrai através de vocês mesmos. Exatamente. Nós não pedimos, não solicitamos ajuda de ninguém. E se nós, dentro da missão, não podemos chegar num irmão e dizer: nós não temos dinheiro para alimentar aquelas famílias, irmão fulano, você tem que dar. Não podemos fazer isso. É tudo atraído por Deus. Não podemos pedir nada. Nós é que temos que dar. Pelo contrário, não receber, não pedir. Nós é que temos que tirar e dar ao próximo. E esses valores que vocês mesmos dão, especificamente, fazem o quê com esses dinheiros? Qual é a vossa prioridade quando recebem esses valores? As ofertas, os dívidos? A nossa prioridade é suprir única e exclusivamente as necessidades do próximo. Como? Em diversas áreas. Nós dissemos sempre que Deus é que mandou. Trabalhamos com amor, Deus é amor. Ok. Como é que você vai provar, vai mostrar às pessoas que Deus é amor? Só palavras? Não. É esse amor na prática, levar o amor na prática. Em várias áreas nós alimentamos famílias, construímos casas, pagamos escolas, apoiamos pessoas na área médica e medicamentosa, em diversas áreas. Se Deus é amor, Deus é amor. Deus faz através dos seus servos. E nós temos que mostrar, porque você não vai chegar
em alguém, ler a Bíblia para essa pessoa, dizer que Deus é amor, vai te curar, Deus te ama, mas... E essa pessoa não vê como é que o amor funciona. É amor, me disse... Então o dinheiro todo é para dar para o próximo. Exatamente. A nossa prioridade é suprir as necessidades do próximo. E desse dinheiro também não podiam, a irmã Zeta disse que eles não são remunerados, não podia investir uma parte que é para dividir também aos servos, que é para serem pagos pelo trabalho que fazem, porque levar alimento ao próximo, construir casa, requer tempo, requer disponibilidade. E não há um incentivo para esses que trabalham para esse fim? É claro que há a alegria do próximo. Você não imagina, missionária Miriam, qual é o prazer, a alegria que nós temos de ver a cara daquelas pessoas quando são alimentadas. Às vezes não tinha nada. De repente, chega o servo de Deus e diz: Deus mandou. Alguém que não tinha nada para comer, nem água, só às vezes para aquecer, não tem gás, não tem carvão, e de repente chega ao servo de Deus e diz: Deus mandou. Aquela alegria, aquela satisfação é a nossa recompensa, e não a recompensa maior. Bens materiais acabam, dinheiro acaba, mas aquela alegria para nós. E como supervisora financeira também tem nenhum tipo de subsídio? Tenho famílias alimentadas, propinas pagas, casas construídas, tenho. Mas benefícios para si própria, o salário não tem, é tudo feito por amor. Então. É tudo feito por amor. Eu tenho muito prazer trabalhar nesse trabalho, nessa missão. E trabalhar desta maneira. Trabalhar desta maneira. Sim, senhor. Grandes realidades do mundo missionário. Grande realidade do mundo evangélico. Servir Deus é viver na base do amor. Como você pode constatar diante dessa reportagem com a supervisora financeira Anisete Sebastião, de que os servos, eles devem doar de livre e espontânea vontade. Não devem dar doações de dízimo e de ofertas por obrigação. A obra de Deus e os mandamentos de Deus de dízimos obrigatórios não foi dada para nós. Essa lei foi dada para o povo de Israel por uma ordem específica. Porém, nessa rúbrica que vamos já entrar, Evangelho Primitivo, vamos falar sobre o porquê que Deus instituiu os dízimos como lei obrigatória naquela época. E vamos compreender com detalhes aquele livro de Malaquias 3:10, a parte todo aquele conteúdo e ainda um pormenor sobre o devorador. O que Deus estava instruindo para Malaquias quando ele estava a repreender o povo de Israel a respeito de roubar ao Senhor nos dízimos e nas ofertas? Vamos até lá, verdades únicas. Dízimo, a melhor explicação. Funcionava assim. Existiam 12 tribos em Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Os historiadores dizem que eram 13 tribos, porque tinha os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Mas o certo é contar não os filhos, mas sim o pai. Depois que Moisés tirou o povo da servidão e levou para o deserto, o Senhor deu várias leis para serem cumpridas, e uma delas era que a tribo de Levi tomasse conta do sacerdócio e das coisas sagradas. Não poderiam trabalhar. Então foi ordenado que seus irmãos, ou seja, as 11 tribos que podiam trabalhar, dessem a 10ª parte dos seus animais e plantação, para que os levitas, que são os sacerdotes, pudessem se alimentar. Não só eles, mas também as viúvas, os órfãos, que existia muito naquela época por causa da guerra. Também serviria para alimentar os necessitados e os estrangeiros.
Vejamos o que diz em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Quando tiveres separado o dízimo de tudo quando produzirem, no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. De quem se recebiam os dízimos? Vamos ler mais uma parte da Bíblia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Veja que o texto refere-se que eles têm que receber os dízimos dos seus irmãos e não recebia de outros povos. Então, a tribo de Levi, que era a tribo do sacerdote, recebia os dízimos da mão de seus próprios irmãos, que são as 11 tribos. Vamos ler mais um pouco. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números capítulo 18, versículo 21. Agora o texto fala porque eles merecem receber o dízimo, por tomarem conta das coisas de Deus. Mas como eles pagavam a dizima de seus bens, de mês em mês? Vejamos na Bíblia a palavra de Deus. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Aqui disse claramente que não é mensal, e sim anual. Eles entregavam a dizima de ano em ano na época da colheita. Também estamos vendo que aqui nunca se falou em dinheiro, e sim em animais e plantações. Mas vejamos o texto polêmico que todo pastor usa, Malaquias 3:10. Só que não vamos começar de Malaquias 3:10, vamos começar do versículo 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Malaquias capítulo 3, de 8 a 11. Agora vamos analisar de forma objetiva e espiritual os versículos. Primeiramente, Malaquias estava falando para o povo rebelde da casa de Israel, e não para nós que somos gentios. Para quem não sabe o que é um gentio, é todo aquele que não era judeu, que não era considerado filho de Abraão. Se alguém que era gentio quisesse ser do povo de Israel, então ele tinha que ser circuncidado e se tornava um prosélito. Malaquias não estava falando para nós, estava falando para o povo de Israel. Malaquias estava falando para Israel, para um povo que não ajudava mais na casa do Senhor. Para os sacerdotes, que ao invés de colocar os dízimos na casa do Senhor, eles roubavam. A exemplo dos filhos de Eli, onde o Senhor muito que avisou, mas Eli não obedeceu ao Senhor, e Samuel ficou sendo sacerdote em seu lugar. Quando o profeta Malaquias diz isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, veja bem que ele não fala de dinheiro, e sim de mantimento, ou seja, alimento, que era alimento para os sacerdotes, para os pobres, viúvas, órfãos e necessitados estrangeiros. Alimento. E ele também diz, e depois fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui o Senhor fala das bênçãos do céu, isto é, chuva que cai, não em cima de dinheiro, e sim das plantações, que também alimentavam o gado. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos falsos pastores falam que se você não der o dízimo, Deus não pode repreender o devorador. Isso é uma blasfêmia, dizer que o dízimo é maior que Deus, porque se só o dízimo pode repreender o devorador, então o dízimo é maior que Deus. Amados, o devorador aqui é a locusta e o gafanhoto, que por acaso não come dinheiro, e sim as plantações. E as plantações vão prosperar, tanto dando alimento para o povo, como alimento para o gado, que dá muito pasto. Eu, Vitorino Bento, tenho a alegria de te mostrar o verdadeiro devorador, que é este aqui. Nada mais, nada menos, quer dizer, simplesmente esse insecto aqui é o devorador que nós, ou que muitas pessoas, têm temido.
Vamos voltar a recapitular essa história. Quando o Senhor falou para Malaquias, ele estava a repreender o povo de Israel. E quando ele disse que fazei prova de mim, eu, Senhor Deus, que abrirei as comportas do céu, derramarei tal bênçãos sobre vós. Deus estava a falar simplesmente de fazer cair a chuva. E essa chuva faria a terra dar mais frutos, as colheitas serem maiores. Trata-se de colheita de comida, alimento, mantimento sólido, não de dinheiro. E quando o Senhor diz que eu vou expulsar o devorador, Ele está a dizer simplesmente essa praga, porque o gafanhoto, conhecido como devorador também, é uma praga para a agricultura. Ele come a plantação. Então Deus expulsaria esse gafanhoto se o povo de Israel deixasse, se os sacerdotes deixassem de roubar. É simplesmente isso. Não tem nada a ver com dar dízimos em troca de expulsar um demônio. Não existe um demônio que só sai com dízimo. Os demônios ou os espíritos maus, eles são expulsos pelo poder da oração que Deus nos concede a cada um de nós. Então espero que compreendeste, mas qualquer dúvida, coloca aí no comentário, aqui no Facebook e no YouTube, e haveremos mais explicações e compreensões sobre esse grande tema, dízimos e oferta, o valor do teu dinheiro. Eu, missionário Vitorino Bento, me despeço de você. Porém, deixarei um vídeo curtíssimo sobre o exemplo de um pastor que no dia do culto reúne todo o dízimo e acaba dando para um membro da sua congregação que estava passando por necessidades. Vê mais exemplos de como Deus quer que você use o teu recurso. Dízimos e oferta. O valor do teu dinheiro. A paz do Senhor. Recolhendo os mesmos, trazendo os mesmos. Renato, você separou a sua oferta ao Senhor? Você e Raquel separaram a sua melhor oferta ao Senhor? Separou? Está com o bebê no colo, tá, Raquel? Está dormindo, né? Traz você aqui na frente, Renato, o seu envelope. Você vai trazer. Não entrega o obreiro, traz o seu envelope. Vem cá então. Em nome de Jesus. Isso. Amém? Aqui, querida. Levanta sua mão assim, Raquel. A Raquel, levanta mais alto. Aquela moça ali, esse moço aqui, eles têm honrado esse ministério, eles têm sido fiéis ao Senhor durante muito tempo. E eu fiquei sabendo agora, por último, que eles estão passando por uma luta. E a luta de vocês é a minha luta. Você vai lá no gabinete agora, junto com a tesoureira, e toda a oferta que foi retirada desse culto, entrega na mão desse moço. A oferta do culto é para essa família, eu quero abençoá-los hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Está constrangido não, né? Não quero dizer que fique constrangido. Sabe o que, moço? Uma vez ele tocou meu interfone lá em casa. Aí quando o interfone tocou, era o Renato. Eu falei, Renato, o que foi, filho? Pô, pastor, eu senti vontade de abençoar a tua vida. Eu trouxe aqui uma oferta. E ele me ofertou R$100 na minha vida. Eu chorei aquele dia. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Teu filho, com dificuldade, não, pastor. Eu senti vontade de abençoar a tua vida. Então nessa noite, Emília, abençoa a vida dele. A oferta que entrou isso. Contabiliza. Giovanni, ajuda a Emília aí. Contabiliza a oferta. Entrega toda a oferta do culto na mão dele. Contabiliza a oferta. Entrega toda a oferta do culto na mão dele. Esse Deus falou assim: pega o último dízimo deles e coloca 10 vezes mais e devolva a eles. Esse Deus falou assim: pega o último dízimo deles e coloca 10 vezes mais e devolva a eles. Esse vídeo de fato nos sensibiliza porque mostra que ainda há pessoas, ainda há pastores que enxergam os seus membros como verdadeiras ovelhas, onde tem que cuidar
apacentar e dar todo o sustento necessário para sua edificação, e não apenas as enxerga como sendo unicamente um número ou algo aonde possa tirar dinheiro para o sustento e manutenção da igreja.